dia, minha gente! Como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre como eliminar os comportamentos que te impedem de crescer, que te impedem de realizar as coisas que tu quer, que te impedem de ter os resultados que tu busca, que te impedem aí de ter uma vida realizada. Que comportamentos são esses? Tu já parou para pensar? Quais são os comportamentos que tu tem hoje que estão aí te impedindo de chegar nesses resultados? Será que tu tem noção? Porque esses comportamentos, eles acontecem de forma muito automática. E como eles acontecem de forma muito automática, tu tá aí todos os dias fazendo, lutando contra na maioria das vezes, porque tu sabe que tu teria que fazer diferente, só que tu não consegue. E aí tu nem se dá conta. Quando tu vê, tu já fez. Quando tu percebe, o dia já passou, tu desperdiçou aí o teu dia inteiro, às vezes, horas do teu dia, em que tu poderia estar fazendo coisas pra chegar nesse resultado que tu busca, e tu fez totalmente ao contrário do que tu queria. E esses comportamentos, é o comportamento, né? São os nossos comportamentos, as nossas ações, que eles revelam tanto o que nos faz travar, como o que nos faz realizar. Então, hoje a gente vai falar sobre esses comportamentos. Esses comportamentos que vão revelar, que estão aí para revelar, né, exatamente o ponto onde o teu crescimento trava, onde aquele teu resultado não vem. E a maioria das pessoas, a maioria das mulheres, tenta mudar esse comportamento de que maneira? Na força, no esforço. E crescimento, ele não acontece no esforço. É claro que a gente precisa se esforçar, fazer a nossa parte, mas não precisa ser tanto assim, sabe? Não precisa ser tanto na força, na dor. Não precisa. Tu precisa sim se esforçar, fazer a tua parte, mas isso pode ser leve, pode ser fluido. Não precisa ser na força. Só que esse comportamento, ele só fica mais leve, mais fluido, quando esse comportamento, ele é alinhado aí com o que tá aí dentro de ti. O que tem, será? O que tá pegando aí dentro hoje? Será que tu tá vivendo na dor? Será que tu tá só sobrevivendo? Será que os comportamentos que tu tem, eles estão alinhados com quem tu é de verdade? Com a tua essência? Será que eles estão alinhados com esses sonhos que tu tem? Nos nossos comportamentos, esses automáticos que a gente não consegue controlar, né? E que a gente tá aí tentando mudar na força, eles só estão repetindo aquilo que o nosso sistema aprendeu. Então, tudo que tem aqui, que foi aprendido, que te disseram, que tu ouviu, que tu aprendeu com os teus pais, com quem cuidava de ti, ou que pela tua percepção lá de criança, que era imatura, criou. Então, quando tu era criança, as coisas aconteciam aí ao teu redor. E tu criou uma percepção sobre o fato. Tanto que, observem que tem às vezes irmãos, bom dia Lu, irmãos que conviveram junto a vida inteira, às vezes até gêmeos, e na vida adulta, os bloqueios que esses irmãos vão ter, as travas que esses irmãos vão ter, não é igual. É diferente. Cada um com um diferente. E aí tu percebe, mas como assim? Foram criados da mesma forma, pelos mesmos pais, no mesmo ambiente. Bom dia, Araci. E chega na vida adulta, um deles é bem sucedido financeiramente, se deu bem no trabalho, construiu família, nossa, realizou N coisas.
enquanto o outro irmão foi para outro rumo. Ele não dá certo em nada, ele não consegue crescer, ele quer vender e não consegue vender, gostaria de expor o trabalho dele aqui na internet e não tem coragem, começa várias coisas e para, desiste. Por que será? Se eles aprenderam as mesmas coisas, teoricamente falando, né, gente? Os pais eram os mesmos, as lições eram as mesmas, teoricamente eles aprenderam a mesma coisa. Mas o que muda aqui? E aqui é que tá o ponto. O que muda é como cada um deles interpretou cada coisa que aconteceu. Essa interpretação que acontece lá na infância, ela grava registros aqui, que a gente carrega para a vida adulta. E na vida adulta, como é que a gente escolhe ou decide fazer alguma coisa? Nem é nós que escolhemos, né? Na verdade, se a gente entendeu que precisa fazer tal coisa, automaticamente, sem que a gente consiga escolher, na hora de fazer ou pensar em fazer aquilo, o nosso cérebro ele vai consultar esse registro que tem ali. E ele vai encontrar situações que aconteceram, que talvez tu nem lembre, parecidas com o que tu precisa fazer agora. E o registro que ele encontrar daquilo que tu internalizou e entendeu lá quando tu era bem pequenininha, ele vai usar como referência. Então, se ele entendeu que se expor, por exemplo, é algo perigoso, porque em algum momento lá na infância ele fez alguma coisa e foi repreendido, ele se sentiu humilhado, se sentiu envergonhado, alguma coisa aconteceu, a referência que tem em se expor hoje, por exemplo, é de que isso é muito perigoso. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai ter comportamentos de evitar se expor, então ela vai se sabotar de todas as formas. E por mais que ela se esforce e tente, ela não consegue. E é quase que sem conseguir explicar mesmo, porque é mais ou menos assim. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu quero fazer, eu sei como fazer, mas eu não consigo fazer. É assim que acontece. E é algo que nem tu consegue explicar. Nem tu consegue explicar. O Face tá travando um pouquinho. Quem quiser, vai lá pro Insta, que lá não tá travando. E é por isso que tu sabe, inclusive, que tu poderia estar muito mais longe e tu não consegue. E é por isso também que o esforço não tá resolvendo. E aí talvez hoje tu esteja aí te esforçando, fazendo muito, às vezes estudando muito, e o comportamento não muda. Tu não consegue mudar o teu comportamento e automaticamente os teus resultados. Por que isso acontece, né, gente? O comportamento, ele não é uma escolha consciente. O comportamento, ele é uma resposta de tudo que tem aqui gravado no teu sistema interno. E como é que a gente muda isso, então? Como que será que a gente muda isso? Primeiro vamos pensar assim, ó, como é que um comportamento é formado, tá? O nosso cérebro, ele tem algumas funções. E nessas funções está, principalmente, nos proteger e economizar energia. Nos proteger e economizar energia. Então, o nosso cérebro, na hora de fazer alguma coisa, ele vai pegar essa informação que está aí mais fácil de ser encontrada. Referências nesses registros que já estão prontos. Por isso que a gente fala que são de forma automática que acontecem. Porque se eu tenho uma referência negativa em relação a algo, na hora que eu vou fazer, automaticamente, de forma muito rápida, para economizar energia e me proteger, o cérebro vai buscar essa informação que está ali mais na mão. E sendo essa informação uma crença limitante, algo, uma referência ruim, uma referência negativa, vai impedir que tu consiga fazer o que tu precisa fazer mesmo. Então, são padrões automáticos que estão ali, que foram criados com referência
a essas informações que já estão ali prontas. E esses padrões, eles vêm dessas experiências que tu teve, então, quando tu era principalmente, né, na fase ali da infância, até 5, 7 anos, que a gente fala que é a fase sensível e crítica, né, da criança, onde a criança não tem maturidade para digerir as emoções, para entender as coisas que estão acontecendo, e às vezes de um fato muito simples, que nem foi intencional de ninguém fazer mal para ela, por exemplo, ela cria uma referência muito negativa, porque ela não tem maturidade para entender o que está acontecendo. Inclusive, os nossos pais, sempre querendo nos cuidar, ajudar, proteger, fazem determinadas coisas que a criança não entende e ela cria essa referência aí muito negativa. E reflete aqui na vida adulta. E é por isso que a maioria das pessoas estão totalmente travadas ali nos seus resultados. E quando eu falo aqui de resultado, gente, eu não tô falando só de área profissional, tá? Eu tô falando de todas as áreas. Às vezes tu quer emagrecer, às vezes tu quer vender, às vezes tu quer crescer profissionalmente, às vezes tu quer mudar de trabalho, às vezes tu quer melhorar teu relacionamento, qualquer área da tua vida. Quando eu falo de resultado, é qualquer área da tua vida, qualquer coisa que tu esteja aí tentando fazer, mudar e não consegue. E por que quando a gente fala aqui exposição, que é algo que mais vocês me procuram pra falar, que querem se expor, querem mostrar o trabalho, querem fazer live, querem fazer conteúdo e não conseguem, querem vender e não conseguem. Eu sei, vocês vêm assim pra mim, ó, eu fiz curso, eu aprendi, eu sei como fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas não consigo. Teve uma pessoa que eu atendi que trabalha aqui na internet e o que aconteceu? Ela fazia os conteúdos, ela gravava vídeo, ela fazia os posts, tava tudo pronto. Ela conseguia, inclusive, organizar, de deixar pronto para a semana inteira esses conteúdos. Só que chegava na hora de postar, ela não conseguia. Ela não tinha coragem e ela acabava não postando. Ali com os conteúdos todos prontos. E aí, investigando a raiz emocional que causava essa trava nela, a gente entendeu. As memórias que ela tinha lá da infância dela, onde ela passou medo, passou vergonha, e essas memórias, essas referências estavam impedindo com que ela postasse até o que já estava pronto ali. Inclusive, durante a sessão, ela teve memórias da hora do parto dela. E aí vocês pensam, nossa, mas como é que é isso? É místico isso daí? Não tem nada de místico, é ciência. E mesmo que tu não lembre dessas memórias aí lá da infância, porque tem muita gente que fala, mas eu não lembro de nada da minha infância. Não tem problema, porque é científico, é através de um método e a tua mente vai encontrar essas memórias. Então tu não precisa nem se preocupar, que tu não precisa lembrar de nada. A tua própria mente vai trazer ali no momento, né, da sessão. Então é incrível o resultado. E aí, diante disso, aplicando o método, a gente muda essa referência. E a gente troca, a gente atualiza essa referência. Porque aquilo que aconteceu foi lá no passado, não é mais uma verdade. Né? Hoje, como adultas, a gente pode agir diferente. Tem aquela frase, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Só que pro adulto fazer o que precisa, a gente precisa explicar para aquela criança lá que tá tudo resolvido aquilo que já passou. Até que a gente faça isso, a gente não consegue. E é incrível, né, gente? É como se tivesse uma força ali puxando a gente pra trás. É como se tivesse um elástico amarrado na nossa cintura. E aí a gente vai com força, caminha, e quando tá quase chegando lá, puxa de volta. É ou não é assim? E eu sei porque eu já passei muito por isso. Em vários momentos da minha vida. E vejo mulheres todos os dias passando por isso também. Mas que bom que a gente pode resolver, né? Através de ciência, neurociência, reprogramação da nossa mente. Mas vamos lá. Voltando aqui. Quando eu dei o exemplo aqui, né, dessa pessoa que na hora de se expor ali, ela travava. E pensa, gente, já estava pronto. Ela já tinha feito o vídeo, ela já tinha gravado o vídeo. Só que ela não conseguia postar.
O que aconteceu? Em alguns momentos da vida dela, se expor gerou pra ela, no caso dela, desse caso específico aqui, o que gerou pra ela foi vergonha e medo, situações de vergonha e medo. O que a Aracy colocou aqui? Eu tive receio, mas me superei na atualização de memórias. Verdade, a Aracy é a minha aluna lá do programa e já resolveu várias questões aí, né, Aracy? Inclusive, um dia desses, vamos trazer teu depoimento aqui para elas entenderem a situação que tu tava e atualizando as memórias como que tu tá hoje, né? Inclusive, se o pessoal te seguir, vai ver lá que tu tá bombando lá nos conteúdos. Teve um momento ali que tu também não conseguia fazer, né? Nem gravar um vídeo. Uma hora vamos contar aqui pro pessoal. Mas voltando aqui, eu dei esse exemplo. No caso dessa pessoa que eu atendi, ela tinha passado por momentos de medo e vergonha. Vários momentos de medo e vergonha. Tanto que ela foi até lá o momento do parto dela, da hora de nascer, que ela teve muito medo. Inclusive porque ela nasceu com um probleminha na perna, teve toda uma questão lá. E a gente atualizou as memórias e hoje ela também tá lá postando os conteúdos dela incrivelmente. Não vou falar o nome dela porque eu não tenho autorização. A Aracy tá sempre aqui, já fez live comigo. Sei que eu sou autorizada e ela tá comentando aqui, por isso que eu falei. Mas geralmente eu não exponho a pessoa. Então não vou falar quem é. Mas tá lá, postando conteúdo, cresceu, ganhou seguidor, alavancou a carreira dela por uma simples atualização daqueles registros que fizeram ela em algum momento da vida passar medo e vergonha. Mas aqui, agora vamos olhar pra ti, em algum momento da tua vida pode ser que exposição gerou crítica, rejeição, vergonha. Às vezes na escola, às vezes não, muito acontece na escola, né, essas questões. O que o teu cérebro registrou? Exposição é igual a risco. Toda vez que tu precisa se expor, seja para conversar com alguém, para chamar alguém para oferecer um produto, para ligar para alguém, às vezes para conversar com alguém no WhatsApp, para fazer um conteúdo, para vir aqui mostrar o teu trabalho, ou chegar na casa de alguém. Sabe quando tu tem que chegar na casa de alguém e chamar, e tu morre de vergonha de chamar a pessoa? É uma coisa tão simples, né? Mas aqui é um exemplo de exposição, é uma maneira de se expor também. No dia a dia, a gente precisa se expor o tempo todo. E esse comportamento de não conseguir se expor, ele vem... Sabe, lembra que eu falei? O que o nosso cérebro faz quando a gente vai fazer alguma coisa? Na hora ele vai consultar a informação. Encontrou ali informação de que exposição é risco? Vai travar. Tu não vai conseguir falar com a pessoa... Tu vai ter muita vergonha, vai ser desconfortável, doloroso para te fazer, independente do tipo de exposição que for. Muitas vezes, inclusive, tu não expõe até as tuas opiniões com esse medo. E isso te impede de várias coisas, né? Te impede de resolver situações, de tomar decisões, de se relacionar melhor com as pessoas, de mostrar o teu trabalho. Afeta em todas as áreas da tua vida. Quer ver um exemplo? Às vezes tu tá, sei lá, tá fazendo uma dieta. Aí tu chega na casa de alguém e a pessoa fica te oferecendo ali algo pra comer que tu não queria comer, que tu não poderia comer, porque tu não quer sair da tua dieta. Por ter esse medo, olha só, por ter essa sensação de que exposição é risco, pode ser que tu coma mesmo sem querer pra não expor ali a tua posição pra pessoa, sabe? Então... é melhor tu comer e ficar bem quietinha do que falar pra pessoa, não, tô de dieta, não vou comer, não posso. Olha só, em todos os momentos do teu dia, tu passa por situações em que o teu cérebro vai consultar ali se isso tem risco ou não. E ele não vai pensar muito na hora ali, na hora de fazer. Ele não vai pensar, não, é melhor eu falar pra ela que eu tô de dieta, não vou comer, que ela não precisa, né, levar a mal, não é que eu não tô querendo o bolo dela, que realmente eu tenho um compromisso aqui comigo, não. Isso ia demorar muito, ia gastar muita energia pro cérebro pensar e fazer. Simplesmente o cérebro vai entender, aceita que é mais fácil.
e vai comer o bolo bem quietinho. Dei um exemplo aqui muito simples do dia a dia para vocês entenderem como que o nosso cérebro realmente funciona e como que acontece aí o dia inteiro. E é por isso que tu não entende. Ah, mas eu queria fazer diferente, eu sei que eu preciso fazer diferente e eu não consigo. É por isso que tu não consegue. Então, enquanto tu não reprogramar a tua mente, enquanto tu não atualizar esses registros, o teu comportamento não vai mudar. E é por isso que o teu comportamento tá contrário às ações que tu sabe que tu precisa fazer para chegar nos resultados que tu quer. Então, tu não consegue. E aí, se tu passou lá na infância por exposição, essa exposição te gerou crítica, rejeição, vergonha, medo, o teu cérebro registrou, né? Como a gente falou já aqui, exposição é igual a risco. O comportamento atual que tu tem hoje, ele vai surgir como uma proteção. Como que ele age hoje? Ele adia o que tu tem que fazer, fica se preparando demais e nunca faz, fica esperando o momento certo. E aí vem aquelas conversas, né? Não, ainda não tô pronta. Ai, hoje eu não fiz. Não, mas amanhã eu vou fazer. E aí tu diz, não, eu preciso estudar mais um pouquinho aqui. E aí depois eu vou fazer. E tu vai enrolando, procrastinando e tu não faz. E cada dia tu se sente mais cansada, mais frustrada, porque tu entende que tu tá cada vez mais longe dos resultados que tu busca e que tu não tá fazendo o que tu precisava fazer para realizar. Então, esse comportamento, ele só vai fazer sentido de acordo com essa referência aí que foi criada. Dentro da neurociência, a gente tem a possibilidade de chegar nesse registro e modificá-lo. A gente vai modificar como? Falar que aquilo não é verdade, não aconteceu? Não. A gente modifica com a verdade, atualizando para o momento presente. Só para vocês entenderem. Porque tem sim algumas técnicas que trabalham com, por exemplo, ressignificar uma memória. E até traz essa questão, né, de imaginar que foi diferente, que aquilo não aconteceu. Funciona? Até funciona. Mas nesse método aqui que eu trabalho, ele usando essas ferramentas da neurociência de atualizar esses registros, é uma maneira muito mais profunda, onde a gente trabalha só com a verdade dos fatos. Então a gente não muda o fato, a gente traz o fato para a realidade, atualizando esse registro, e aí sim não tem mais motivo ali para o cérebro te travar. Porque quando a gente muda, o que o cérebro vai fazer? Opa, mesma coisa. Na hora de fazer, ele vai buscar o registro. Se o registro é de que aquilo ali foi resolvido, não tem mais perigo nenhum, automaticamente o comportamento vai ser de fazer e vai fluir de forma muito mais leve, não vai mais precisar desse esforço excessivo. Vai precisar simplesmente do esforço de tu decidir, ó, tem que fazer, vamos fazer e ponto. Não de ter que se esforçar, doer, passar ali por desgaste emocional, porque tu atualizou essas referências e a partir da referência atualizada, ele vai de novo buscar de forma automática, só que o resultado vai ser totalmente o contrário. Então não existe... Aí, exposição, que era igual a risco, vai mostrar, por exemplo, ali pra ti, que exposição é igual a crescimento. Exposição é igual a expansão. Exposição é igual a estou caminhando para realizar as coisas que eu quero. Por quê? Porque essa memória foi atualizada, esse registro foi atualizado. Por isso que o resultado é tão bom, por isso que o resultado é tão rápido. E parece mágica, né, gente? Mas não é mágica, é ciência. E talvez tu esteja aí nesse exato momento
nessa luta contra ti mesma de querer mudar os comportamentos. E aí tu pega tudo que é dica, tudo que te falam, tudo que tu lê e pensa, não, a partir de amanhã eu vou mudar. A partir de amanhã eu vou acordar às 5 da manhã, eu vou fazer isso. E talvez tu faz muito esforço, tu te organiza e tu até consegue por alguns dias. Só que tu observa que com o tempo tu acaba desistindo e não consegue sustentar. Por quê? Porque foi na força. Não foi ali de maneira automática, fluida. Por quê? Porque aqueles registros errados continuam lá. Em algum momento eles vão te pegar de novo, vão te sabotar e eles vão impedir com que tu continue. E aí o que tu faz? Tu desiste. Bom dia, tia Márcia. Entenderam? E é por isso que mesmo que tu te esforce muito e tu até consiga começar, chega ali num momento que tu desiste. Por quê? Porque se a referência estiver errada, vai chegar um momento que na força não vai mais. Por quê? Porque o cérebro sempre vai buscar a facilidade, né? Ele vai buscar te proteger e ele vai buscar ali economizar energia. E principalmente quando tá em um momento de crescimento, de expansão, de entrar em uma fase nova da tua vida, independente da área que for, ele vai te trazer essa proteção. Então, vou passar, por exemplo, a mudança. Se tá registrado que mudança é igual a risco, toda vez que tiver aí para acontecer uma mudança na tua vida, mesmo que seja para melhor, não vai acontecer. Tô nessa, realmente ando começando, fazendo algumas coisas e depois não faço mais. Olha só, chama lá no direct depois para nós conversar. Gente, eu tô no Face e no Insta, só que eu não consigo ficar olhando muito os dois, tá? Então, no Insta, às vezes a qualidade é melhor, tô com o microfone também. Então, quem quiser melhor qualidade pode ir lá pro Insta, mas fica gravado lá no Insta também. Mas eu vou tentando dar atenção aqui pros dois, tá? Só que a conexão aqui no Face, ela dá umas travadas. Bom, e aí o que acontece? Às vezes, tu tá aí nessa situação, então, né? E aí o teu comportamento vai ser de quê? Nessa luta interna aí de não passar pelo risco, não passar pelo perigo, tu acaba fazendo tudo para agradar os outros, para evitar conflito, para se adaptar. Ontem a gente falou, né, sobre tu te diminuir para não incomodar. E o resultado é que o teu crescimento, ele fica travado. Tu tem ressentimento ali o tempo todo com os outros e contigo mesma, né? Então tu te culpa demais, tu te sente muito frustrada, tu sente que tu não é capaz, tu sente aí um cansaço emocional, é como se tu fizesse muito, não tivesse resultado nenhum. E esse cansaço emocional, ele te pega no físico, né, gente? E tu sente cansaço físico. Tem pessoas que sentem, inclusive, dor no corpo. Tem pessoas que mostram sintomas de doença no corpo, desenvolvem, inclusive, doenças. Por quê? Porque isso é muito forte, é muito pesado. E geralmente, quando chega nesse estágio de já afetar ali o corpo, em formato de um sintoma ou de uma doença, é porque esse bloqueio realmente ele tá te afetando de forma muito profunda. Eu gosto de falar que é como se fosse assim, ó. Imaginem que é como se a gente fosse um copo, tá? Cada vez que um evento acontece e mexe com esse bloqueio que tu tem aí, com essa referência negativa e que tu fica aí batendo contra, sabe? Por quê? Porque tu sabe que tu teria que fazer diferente, aí tu não consegue. Cada vez que isso acontece, é como se fosse enchendo um pouquinho desse copinho aí. Chega um momento que esse copinho, ele transborda. Quando ele transborda, já passou do emocional, já tá no físico. E às vezes tu observa aí sintomas que tu tem, que tu tá tentando tratar de várias formas, né? Inclusive tem pessoas que tratam com remédio, com várias coisas e mesmo assim não resolve. Não aconteceu já isso contigo? Por que que não resolve? Porque enquanto não tratar a parte emocional não vai resolver.
E às vezes simplesmente tratando a parte emocional resolveria tudo. Só que a maioria das pessoas deixa isso chegar num ponto que se torna profundo demais. Então, eu não sei qual é a situação que tu passa hoje, mas dependendo do que for, pode ser que isso já tá incomodando tanto, já tá doendo tanto, já tá te cansando tanto, que daqui a pouco aparece algum sintoma aí no teu corpo. Alguma dor crônica, algum sintoma mesmo, porque de tanto passar por isso, acaba afetando no corpo. E, gente, tanto o bloqueio, sabe, esses comportamentos negativos aí, esses comportamentos que tu não quer mais ter, como por exemplo um sintoma no corpo, eles não podem ser vistos como algo ruim. Como assim não? Eu quero que tu passe a ver eles de uma maneira diferente a partir de hoje. Eles são algo bom. Em que sentido? Eles estão ali te mostrando que existe algo aí que precisa ser visto e que tu precisa resolver. Então, se tem bloqueio, se tem trava, se tem aí situações que tu não tá conseguindo resolver, se tem sintoma no corpo, se tu tem essa sensação de cansaço extremo, se tu sabe que tu precisa mudar certos comportamentos e tu não consegue, isso é um sinal, é uma resposta, é o teu corpo, a tua mente te falando ali, ó, existe algo aqui que precisa ser resolvido. E tu precisa olhar pra isso, porque só se esforçando e tentando mudar não resolve. Às vezes, dependendo do que tu sente aí no corpo, vou dar um exemplo aqui mais comum, dor de cabeça. Tô sempre com dor de cabeça, aí tu toma remédio pra dor de cabeça todos os dias, tá viciada já no analgésico. Concorda comigo que isso não vai resolver o problema? Ele tá mascarando ali a dor de cabeça, inclusive tá às vezes te viciando no remédio, e às vezes tá trazendo efeitos colaterais do remédio, porque tu tá tomando ali em excesso, e o problema não está sendo resolvido. Mesma coisa um comportamento. Tu tá tendo ali todos os dias um comportamento que tu sabe que não vai te levar pro resultado que tu quer mudar, que tu não consegue mudar. O que esse comportamento tá ali pra te mostrar? Que existe algo que precisa ser resolvido. Então não adianta, não é na força, não é estudando mais, não é fazendo mais que vai resolver. É identificando a raiz emocional que causa esse comportamento ou esse sintoma, e só com a reprogramação mental, lá na raiz do problema, a gente consegue resolver. E, gente, é tão simples. É muito profundo, mas ao mesmo tempo é muito simples. Porque às vezes tu tá anos convivendo com algo e em uma sessão a gente consegue resolver. E aí eu digo, parece mágica, mas não é ciência. Existe ali por trás uma explicação científica, existe um passo a passo, um caminho pra gente resolver. Então, às vezes tu tá ali, ó, anos sofrendo com alguma coisa e tu poderia sim resolver em uma sessão. E, gente, eu falo por mim, eu já contei isso aqui várias vezes, mas teve uma época da minha vida que eu tinha já muito conhecimento, mas eu ainda não era formada mentora comportamental, então eu não sabia tudo isso que eu tô te explicando aqui hoje, mas eu já entendia, tá? Eu entendia que eu tinha bloqueios, que era aquilo ali que me travava. E foram 2 anos de insistência tentando resolver sozinha. E aí eu acho que essa fase ainda é pior do que quando tu não sabe. Porque quando tu não sabe que existe uma solução, tu vai ali vivendo no problema. Mas tu não sabe que tem uma solução. Agora, a partir do momento que tu está vivendo isso, tu já entendeu que existe um problema aí que precisa ser resolvido e que tem uma solução e tu não aproveita essa solução para resolver, tu fica ali insistindo em resolver sozinha, muitas vezes, como eu fiz, tu perde tempo. Porque eu fiquei 2 anos tentando resolver sozinha. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a resolver aplicando realmente as técnicas. E eu lembro que teve um momento que eu chamei uma colega pra me ajudar. Por quê? Porque por mais que eu saiba e consiga ajudar vocês, eu tenha muitas técnicas,
resolver em mim mesmo, nem sempre eu vou conseguir sozinha. Hoje, com a ferramenta as ferramentas atuais que eu tô usando, eu consigo resolver sozinha sim. Porque tem técnicas para isso. Inclusive lá no meu programa, eu ensino vocês a resolverem sozinhas também. Mas de início, quando eu ainda não tinha essas ferramentas que eu uso hoje, eu tinha ferramentas para ajudar outras pessoas, mas eu não conseguia resolver comigo. E eu lembro como se fosse hoje, que eu chamei uma colega e pedi pra ela, ó, preciso de uma sessão. Tô travando aqui nesse ponto e não tem jeito, eu não consigo. Eu sei que tem alguma coisa me travando aqui, mas por mais que eu tenha conhecimento, eu não tô conseguindo enxergar, identificar sozinha. E eu passei por uma sessão com essa minha colega e, gente, a partir dali, as coisas naquele problema específico que eu tinha e que eu não tava conseguindo resolver sozinha, começaram a deslanchar. Foi fácil, eu não tô dizendo que foi fácil, mas foi surreal a transformação que naquela área ali da vida que eu não tava conseguindo resolver, eu consegui resolver. E por que eu tô contando isso? Porque tem muitas pessoas que me seguem aqui, inclusive, que são terapeutas, que trabalham com pessoas com desenvolvimento humano e talvez tenham problemas aí que não estão conseguindo resolver por mais conhecimento e técnicas que tenham, e às vezes estão ali lutando contra de tentar resolver sozinha e não conseguem e não buscam ajuda. Por que eu quero te dizer isso? Porque eu fiquei 2 anos lutando contra até que eu resolvi buscar ajuda naquele momento e foi o que resolveu. Então entenda que tá tudo bem, mesmo que tu ajude outras pessoas, que tu trabalhe aí com travas emocionais, independente da técnica que tu usa, tá tudo bem tu também buscar ajuda. Não fica presa no problema. Entende que se o problema está aí, ele tá aí te mostrando que ele é para ser resolvido. E vale muito a pena, né, gente? É libertador. A gente tira pesos e pesos das nossas costas quando a gente resolve o que está nos travando. Então não deixa de olhar para isso, não deixa de resolver. Dá um alívio na gente, né? Meu Deus do céu. Um alívio, de verdade. Então, gente, entendam que se existem comportamentos aí te impedindo de chegar nos resultados que tu busca, tu precisa usar esses comportamentos como uma bússola, como uma resposta. Entende que esse comportamento ou esse sintoma, ele tá te mostrando o que precisa ser resolvido. E agora fica aí nas tuas mãos. Entende que estar com esse sintoma, estar com esse problema, estar com esse comportamento que tu sabe que tu precisa mudar e não mudar e não conseguir mudar, não é culpa tua. Tira esse peso, não é culpa tua. Entende isso? Entendeu que existe o problema e não é culpa tua? Perfeito. Agora entende que não é culpa tua, mas é tua responsabilidade a partir dessa informação resolver. Enquanto tu não resolver, os teus resultados não vão mudar. Então, tu precisa pegar essa tua responsabilidade, que é a parte que te cabe, e resolver. E aqui, como eu sempre falo pra vocês, seja comigo ou seja com outro profissional, para de sofrer, para de ficar aí nesse lugar cansativo. Não espera as coisas piorarem para resolver. Porque quanto mais tempo a gente demora para resolver, pior fica. Mais profundo esse bloqueio vai ficar. Mais difícil vai ficando para te conviver com isso. Se tu quer a minha ajuda para resolver, me chama lá no direct. Fala lá pra mim o que tu tá passando. Que juntas, né? Juntas a gente vai entender qual é a melhor opção pra ti no momento, dentro do teu contexto, nas condições que tu tem hoje. E aí a gente vai juntas resolver e te libertar aí pra ti ter os resultados que tu quer, mudar os comportamentos que tu quer, melhorar aí a tua saúde, teu bem-estar, melhorar aí a tua vida. Certo?
Pra hoje, então, minha gente, é isso. Fiquem com Deus. Revejam a live, observem aí que respostas vocês estão tendo aí todos os dias, tá na cara de vocês aí. Aquele comportamento, aquele sintoma que tá te mostrando, ó, existe algo aqui que tu precisa resolver e que talvez tu tá ignorando e não está resolvendo. Continue lutando contra. Então para de lutar contra você. Eu gosto muito dessa frase, né? Para de lutar com você e começa a lutar por você. Lutar por você é fazer as coisas que tu precisa fazer para resolver, para chegar no lugar que tu quer. Tu não precisa viver na dor, muito menos ficar aí em vida sobrevivendo. A gente tá aqui para viver e não para sobreviver, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. Amanhã estamos aqui de novo. E se quiserem me perguntar alguma coisa, me trazer algum relato, ou saber como que eu posso te ajudar a resolver isso aí que tá te incomodando, pode me chamar lá no direct. Eu vou te responder, vou conversar contigo lá e a gente vai juntas entender o que é melhor pra ti neste momento, tá bom? Fiquem com Deus.